Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Samira. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem. Então Estamos tá nós bom. aqui de novo. Vamos lá. Temos 5 participantes já. Quer esperar mais uns 5 minutos? O que você quer fazer? Era mais uns 3 minutinhos? Tá, 2h05? Vamos começar 2h05, pode ser? tudo bem. Então eu vou colocar aqui uma mensagem para todos no chat. Tá. Um minutinho a gente já começa, pessoal. Vamos lá, Felipe. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Todos bem? Bom, já estamos aqui com 15 participantes, né? Quer fazer uma introdução aqui, Samira? Opa, vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Eu sou a Samira aqui, da área tributária da Unipar. Estou à frente do projeto da reforma tributária e hoje nós viemos fazer mais esse webinar aqui, esse encontro para a gente trocar
algumas informações, trocar um pouquinho de conhecimento para poder colocar vocês, tranquilizar também, para mostrar que da parte da Unipar nós estamos também fazendo a nossa lição de casa para estarmos preparados aí para atender as novas mudanças que a reforma tributária está trazendo, tá? Então fiquem à vontade para trazer suas dúvidas, que a gente puder ajudar, estamos disponíveis aqui também. Obrigada pela presença de todos aí. Legal, Samira. Obrigado aqui pelas palavras. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. Como a Samira falou, a ideia hoje desse webinar aqui é a gente trocar um pouco de ideias sobre a reforma tributária, trazer para vocês, clientes da Unipar, alguns insights importantes sobre a reforma e também, obviamente, mostrar aqui o que a companhia está fazendo, né, para se adaptar a isso, enfim, e trazer conhecimento. Então, por favor, fiquem super à vontade aqui para fazerem perguntas, para tirarem dúvidas. A ideia, como eu disse, é compartilhar conhecimento mesmo, né? Não é uma aula, não é uma palestra, é uma troca de ideias mesmo aqui sobre um tema que é extremamente importante, né? Sobre um tema aqui que é extremamente relevante aqui, tá? Bom, só para me apresentar, meu nome é Felipe Amaral, eu sou um dos sócios aqui da TTMS, que é uma das consultorias escolhidas pela Unipar para apoiar a empresa na transição da reforma tributária. Eu sou advogado, sou tributarista, tenho quase 20 anos de mercado, já passei por grandes empresas como 3M, Deloitte, Ambev, Grupo CPFL Energia, e desde 2025 me juntei aqui ao time da TTMS, liderando, né, essa frente junto aos clientes e principalmente a questão da reforma tributária, ok? Então, só para me apresentar aqui, Arlete, vamos começar? Pode passar para o próximo, por gentileza. A Arlete, pessoal, está aqui me dando esse super apoio, era do meu time, também está nosso time da reforma tributária aqui, né, Arlete? Nem deixei você falar, desculpa, eu estou empolgado aqui com o tema, para variar. Imagina, fique à vontade, Felipe, pode dar continuidade. A Arlete mandou para vocês, pessoal, aqui no chat, mas assim, criamos um botão de perguntas e respostas, então aqui também, durante a apresentação, podem jogar ali no perguntas e respostas ou no próprio chat, nós estamos acompanhando aqui as dúvidas de vocês, ok? Bom, qual que é a ideia hoje? A gente falar um pouco de novo de reforma tributária. Sei que é um tema que muita gente tem falado, mas como é um tema novo, como é um tema complexo, acho que quanto mais falarmos disso, melhor, né? Destacar um pouco alguns impactos, apresentar essa questão de como a Unipar está se preparando e, obviamente, a gente aqui trocar ideias e tirar dúvidas, ok? Então, de novo, todos, por favor, fiquem à vontade para os questionamentos. Vamos ao que interessa, Arlete. Então, essa foto aqui, pessoal, acho que muita gente já deve ter visto essa foto, né, sobre como se organizam os tributos na reforma tributária, mas tem alguns pontos que eu particularmente gosto de chamar a atenção. Bom, primeiro que na situação atual, a gente vê todas as companhias tributadas pelo PIS e COFINS, né, que são contribuições sobre a receita ali na esfera federal. A gente vê as empresas de manufatura, as vendedoras de mercadoria, e aí telecom, energia elétrica também tributadas pelo ICMS, e as prestadoras de serviço, né, como é o caso da consultoria, tributada pelo ISS. E a gente ainda tem o IPI, que é um tributo que, enfim, foi criado ali com uma finalidade mais de controle econômico, mas acabou se espalhando de uma forma que hoje incide em boa parte dos produtos manufaturados no Brasil. Tá? Então, por que eu sempre falo isso, né? Porque hoje as equipes tributárias das empresas de vocês têm que acompanhar uma lei de PIS, uma lei de COFINS, 27 leis de ICMS, 5.000 leis de ISS e mais uma lei de IPI. Fora, obviamente, os regulamentos. Então, a gente está falando aqui de um emaranhado de legislações, o que eleva a complexidade tributária e, obviamente, faz com que as empresas tenham aí que ter uma área tributária robusta, com investimentos altos, para poder acompanhar tudo isso. Qual é a ideia original da reforma tributária? A ideia original da reforma tributária é simplificar isso de alguma forma, sintetizando não apenas a tributação, mas a legislação. Tá? Então, acho que isso é importante. Então, o PIS e COFINS serão extintos e, em seu lugar, será introduzida a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços.
O ICMS e o ISS também serão extintos e será criado o IBS. E aí isso formará o IVA dual. Por que IVA dual? Né? Porque CBS e IBS, embora sejam tributos distintos, terão a mesma base de cálculo. Então, a gente chama de IVA dual porque tem a mesma base de cálculo, mas de fato, tributos diferentes, né? Então, finalidades, destinos diferentes. E o IPI, né, será também extinto e será implementado o imposto seletivo, que é o que a gente chama aqui de imposto sobre o pecado, que nada mais é do que um tributo que foi criado para incidir sobre bens que causem mal ao ambiente ou ao consumo humano, ok? O que é importante de ressaltar aqui é que tem uma nota de rodapé ali que passa às vezes meio desapercebida no slide, mas existem 174 países na OCDE que utilizam um modelo de IVA. E o Brasil não utiliza o modelo do IVA. Então, de fato, a gente tem um modelo tributário que ele é na contramão do que é praticado no resto do mundo. Por isso que, né, principalmente empresas com capital estrangeiro, têm muito mais dificuldade de explicar para os boards, para a administração, a tributação atual do que a tributação nova, né? Eu mesmo, né, como sócio da consultoria aqui, falo com todos os boards dos nossos clientes, então americanos, suecos, japoneses, coreanos e assim por diante, chineses, e é muito mais fácil explicar o modelo novo do que o modelo atual, porque é um modelo mais palatável, ok? É um modelo mais claro. Então, uma das vantagens que se tem com essa mudança tributária no Brasil é que vai ficar mais fácil para o investidor, principalmente investidor estrangeiro, entender a nossa regra de tributação, ok? Alguma dúvida pontual aqui, pessoal? Acho que não, Arlete. Então vamos para o próximo, por gentileza. Legal. Agora, acho que essa é a parte mais importante aqui, mais relevante da conversa, né? Então, aqui são as regras da tributação da reforma tributária. Primeiro, é a base ampla de incidência. Então, quando a legislação trouxe lá atrás na emenda constitucional, vai ter uma base ampla de incidência, não se imaginava o que isso queria dizer exatamente. E hoje o que a gente vê na legislação é que é ampla, ampla mesmo. Quer dizer, praticamente todas as transações entre empresas serão objetos do IVA. Então, vendas, comodatos, adiantamentos, multa e juros passa a entrar na base de cálculo também. Então, né, qual que é o ponto? Quando fala-se de base ampla, é uma base muito ampla. Então, lembra que eu falei no slide anterior que as empresas de manufatura, como a Unipar e parte, né, e talvez todos vocês aqui, são sujeitas ao PIS/COFINS e ICMS. As prestadoras de serviços ao PIS/COFINS e ISS. O que acontece no Brasil hoje? A manufatura é extremamente tributada pelo ICMS, PIS/COFINS e IPI. Os prestadores de serviços são menos tributados, só com PIS/COFINS e ISS numa alíquota muito menor. E nós temos ainda um setor econômico, que é o setor de arrendamento, locação, né, aluguéis, enfim, que não paga nem ICMS nem ISS. Então, não só um problema de arrecadação dos estados e municípios, como desbalanceia a economia. A ideia agora é que todos os tipos de transação passem a ter IVA. Então, aluguéis, royalties, licenciamento de uso de marca, adiantamentos, como eu já falei. Então, todo tipo de transação passa a ter IVA. Ok? Então, esse é um ponto de atenção, porque todas as notas emitidas pela Unipar para vocês e de vocês para os seus clientes passarão a ser tributadas pelo IVA. Acho que esse é um ponto importante. O outro ponto relevante é a tributação no destino, né? Então, hoje, como funciona? Hoje, a tributação ela fica na origem, quer dizer, aonde está a empresa de vocês, é para aquele estado que vai o ICMS. No meu caso, que é o ISS, que estou aqui no município de Campinas, no interior do estado, quando eu presto um serviço para uma das empresas de vocês, para a Unipar, por exemplo, a arrecadação fica para o município de Campinas, ok? Então, o ponto aqui agora, isso vai ser invertido. Quer dizer, não faz mais diferença onde está a sua empresa. Faz diferença onde está o seu cliente, porque você terá que saber a tributação do destino, tá? E aí aqui
entra um ponto importante. O ponto importante é que hoje as alíquotas não só são na origem, como elas são por código de material ou serviço, certo? Então, cada NCM de vocês e cada NCM da Unipar tem uma tributação, né? Os códigos de serviço também, serviço de portaria, serviço de consultoria, cada um tem um código. Na reforma tributária, pessoal, a gente está falando de uma tributação geográfica, ok? O que quer dizer uma tributação geográfica? Quer dizer que a CBS vale para o Brasil inteiro. O IBS, que é um imposto estadual e municipal, ele é um imposto geográfico. Então, por exemplo, se o Estado de São Paulo determinar que é 12% a alíquota do IBS estadual em São Paulo, 100% do que for consumido em São Paulo, produto da Unipar, serviço, carro, moto, geladeira, energia elétrica, combustível, tudo estará sujeito a uma alíquota de 12%. Né? Se o município de São Paulo determinar que em São Paulo a alíquota municipal é 7%, tudo que for comercializado ou consumido em São Paulo pagará 7%. Então, produtos da Unipar, produtos que vocês vendem, prestação de serviços e assim por diante. Ok? Então, a alíquota é geográfica. E é uma alíquota única, né? Uma alíquota única, né? por geografia. O que é o grande ponto de virada aqui? O cadastro de clientes tem que estar muito bem atualizado. Né? Então, o cadastro de vocês junto ao Unipar, assim como junto aos demais, aos seus demais fornecedores, e da mesma forma, o cadastro dos seus clientes dentro da sua empresa precisa estar extremamente atualizado, porque agora a tributação será no destino, né? O que nós temos visto aqui, né, trazendo para vocês um pouco de benchmark, nós, né, que estamos no mercado aqui com a consultoria, nós temos visto em vários trabalhos que a gente tem feito em vários clientes diferentes, que os cadastros das empresas nem sempre estão tão atualizados. Então aqui, ponto de cuidado, porque cadastro já é algo delicado, mas na reforma tributária isso é mais delicado, ok? Bom, dúvidas até aqui? Já tinham ouvido falar disso? Não querem fazer alguma pergunta? Quando ninguém pergunta nada, não sei se vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Olha lá, deixa eu ver aqui, ó. Stephanie, boa pergunta, hein? Com a questão da alíquota geográfica, como ficará o DIFAL? Quanto a DIFAL não teremos, ok, Stephanie? Assim, não vai ter mais DIFAL. Porque 100% só existe. Por que existe o diferencial de alíquota hoje? Porque parte da tributação fica na origem e parte da tributação fica no destino. Então, você está vendendo de Minas Gerais para São Paulo, 12% fica em São Paulo, em Minas, 6% fica em São Paulo. É uma forma de repartir a arrecadação. Na reforma tributária, Stephanie, é tudo no destino, 100% no destino. Então, não há que se falar mais em DIFAL, porque não vai ter essa repartição da arrecadação no momento da emissão e do recolhimento dos tributos. Então, tudo irá para o destino, ok? Boa pergunta aqui, tá? E acabar aí, o DIFAL, né, Felipe, é mesmo pensando lá em 2033, né? Porque enquanto a gente tem o ICM, ainda eu estou falando assim, vai acabar o DIFAL na reforma tributária quando, de fato, a reforma tributária for 100% implementada. Nós vamos ver no próximo slide que tem ali um passo a passo de tempos e movimentos. Mas quando ela for implementada, não terá DIFAL, da mesma forma que não teremos mais diferimento, da mesma forma que não teremos mais substituição tributária. Então, de fato, é uma nova lógica, tá, Stephanie? Muito boa pergunta, mas trazendo aqui para você não... Infelizmente, um negócio que a gente adora, DIFAL, vai acabar. Né? Graças ao bom pai, alguém teve essa ideia de acabar com esse negócio. Mas, enfim. Mais perguntas além da Stephanie, pessoal? Quiserem escrevendo aqui também, fiquem à vontade, tá? Bom, enquanto vocês pensam em outras dúvidas, vamos para o cobrança por fora ali. O que é importante? Opa, pode voltar, Arlete, por gentileza. Ali. Bom, item 3, cobrança por fora. O que quer dizer isso? Hoje a gente sabe que dentro das mercadorias, né, tem PIS, COFINS, ICMS, e aí você tem essa discussão do PIS e COFINS na base do ICMS, o ICMS que era na base do IPI, o ISS na base do PIS e COFINS e assim por diante. O próprio GROSSAP, essa maluquice. Na reforma tributária, a cobrança será de fato por fora. Então,
quando a Unipar mandar uma nota para vocês de 100 mil, se a alíquota total no município onde vocês estão for de 30%, a Unipar vai mandar uma nota fiscal de 130 mil, sendo 30 mil tributo e 100 mil o valor da mercadoria da Unipar. Da mesma forma, quando vocês venderem para os seus clientes, se vocês venderem por 200 mil e tiver uma alíquota de 30%, vocês vão emitir uma nota de 200 mil com 60 mil de imposto, então 260 mil de nota fiscal, tá? Então, enfim, para quem viajou aí para outros países, já deve ter visto isso, principalmente na Europa. Estados Unidos é assim, embora lá seja sales tax e não IVA, mas a gente já sabe. Então, só um ponto que eu chamo a atenção é que, como a cobrança ela passa a ser por fora, né, e a alíquota é no destino, teoricamente agora, tanto faz onde está o seu fornecedor. Você só precisa saber o preço líquido dele e a alíquota do lugar onde você, comprador, está comprando, né? Então, tanto na reforma tributária, independe onde está a planta da Unipar, o importante é saber onde está a planta de vocês, né, e qual é a alíquota no local onde vocês estão instalados, ok? Então, a cobrança é tudo por fora, e no caso das vendas de vocês para os seus clientes também, obviamente, a gente está falando de uma transparência um pouco maior, porque fica mais claro na nota fiscal ali qual o valor da mercadoria, qual o valor do tributo, né? Não tem essa maluquice da gente não saber o quanto de tributação tem dentro de uma nota fiscal de maneira mais exata, ok? Bom, itens 4 e 5. Itens 4 e 5 são bem importantes aqui na reforma tributária, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Base ampla de créditos. Como funciona hoje? Hoje, ISS não dá direito a crédito, PIS e COFINS dá direito a crédito em algumas situações, em outras não, tanto de serviços quanto de produtos. E ICMS dá direito a crédito dependendo do produto e dependendo da finalidade que você vai utilizar. Então, essa bagunça de compra isso, dá direito a crédito, não dá, e você toma o crédito, o fisco entende que você não poderia tomar o crédito, tem autuação, esse monte de discussão na justiça, ok? Como vai funcionar na reforma tributária? Tudo que a empresa de vocês comprar e vier com uma nota fiscal tributada pelo IVA, vai gerar direito a crédito, ok? Então, comprar um produto da Unipar, vai gerar crédito. Serviço prestado pela TTMS, crédito. Serviço de portaria, crédito. Comprei uma televisão para colocar na sala de reunião, crédito. Então, acabou essa diferenciação de uma coisa toma crédito, outra coisa não toma crédito. Tudo vai passar a dar direito a crédito. Então, para quem tem operação de manufatura, operação industrial, você vê que é um potencial ganho de custo, porque tem uma parte lá das suas despesas, né, do seu SG&A, que hoje a empresa não toma crédito e ela vai passar a tomar. Então, isso é bastante importante para vocês. Mas, né, como eu gosto de falar, né, Samir, o governo dá com uma mão e tira com a outra. Então, qual é a única condicional, né, qual é a única condição que foi imposta pela legislação para que a sua empresa possa tomar crédito de tudo? O fornecedor tem que pagar o tributo. Okay? Então, vou repetir. O fornecedor tem que pagar, o fornecedor tem que recolher o tributo pela venda. Então, o que vai acontecer? Dois efeitos. O primeiro é o efeito caixa, quer dizer, quando a reforma tributária entrar, a Unipar vai vender para vocês, né, assim como os outros fornecedores, só que a Unipar e as empresas de vocês vão pagar o tributo no mesmo dia. Então, vocês só vão identificar o pagamento pela Unipar no dia subsequente. Então, sei lá, se a data de pagamento for no dia 15, você só vai ver no dia 16. Então, isso muda a lógica e já empurra os créditos 30 dias para frente. Então, já dá um impacto de fluxo de caixa. O segundo impacto correlato é que a sua empresa vai ter que ter um cuidado ainda maior com os fornecedores, principalmente com a saúde de caixa do fornecedor, porque agora o caixa do fornecedor está visceralmente ligado ao caixa da sua empresa. É lógico que a Unipar é uma empresa de grande porte que é adimplente e paga todos os seus tributos em dia. Mas, né, lógico, como a ideia aqui é compartilhar conhecimento, eu tenho certeza que nas companhias de vocês têm fornecedores aí de menor porte que eventualmente podem ter problemas de fluxo de caixa. Então, aqui a mensagem é cuidado, porque agora o pagamento pelos fornecedores ele é indispensável para tomar o crédito, né? Então, aquilo que a área de compra sempre pergunta para a área tributária, né? Ah, mas o fornecedor tem CND. Cara, legal, ele tem certidão negativa de débitos, é um bom indicativo de que ele é regular.
Mas agora, se ele não recolher isso, a empresa não pode tomar crédito, tá? E aí foi criada a sistemática do split payment. Arlete, me recorda que a gente tem uma folha só do split payment, ou posso falar agora? Pode falar agora, acho que não tem no split payment só dele. Tá bom, então, boa. Então, pessoal, o split payment, que é algo que potencialmente vocês já ouviram falar aí na mídia, na conversa, no WhatsApp, até no churrasco agora tem split payment, né? Pessoal, todo mundo fala desse negócio. Mas o ponto em que é o split payment? Nada mais é do que a retenção dos tributos na liquidação financeira da operação. Então, vamos pegar aquele exemplo anterior. A Unipar vai emitir uma nota para a empresa de vocês de 130 mil. 30 mil de imposto, 100 mil de produto. Quando vocês pagarem a Unipar, a instituição financeira vai reter esses 30 mil de tributo, vai mandar direto para a Receita Federal e para o Comitê Gestor, e a Unipar vai passar a receber só 100 mil. Da mesma forma, quando vocês venderem para os seus clientes, né, eles sendo pessoa jurídica, por 200 mil, com 60 mil de tributos, esses 60 mil será retido e a empresa de vocês só vai receber 200 mil. Ponto importante, isso dá um impacto relevante no fluxo de caixa da sua empresa, porque hoje a sua empresa recebe, fatura com todos os tributos dentro, recebe esse valor, depois ela trabalha com esse valor de 15 a 30 dias dentro do caixa e só paga o tributo no mês subsequente. Agora a gente está falando que passa a ter um caixa líquido, então para a tesouraria isso aqui é um impacto super relevante. Tá? Então se na companhia de vocês ainda não tiveram essa conversa com a tesouraria, lembrem disso aqui, chamem eles para conversar, porque o impacto é relevante, tá? E aí, o último ponto aqui, a extinção dos benefícios fiscais, exceto alguns regimes de importação. Então, como eu falei, benefício fiscal, né, com redução do ICMS a recolher, do ISS a recolher, enfim. Então, tudo isso vai acabar, tá? Então, acabam os benefícios. Se o cliente pagar antes da emissão da NF, como o governo recolherá o tributo? Ô, Renan, mas me dá um exemplo. Como que o cliente vai pagar antes da emissão da nota fiscal? Será que ele quer dizer o adiantamento, que agora a gente vai ter que ter um documento fiscal? Antes Essa da é a minha entrega dúvida. do produto, né, na verdade. Porque se for um adiantamento, o adiantamento vai ter nota fiscal e essa nota fiscal de adiantamento será tributada também. Tá? Não sei se eu fui claro, não sei se eu respondi sua pergunta aqui, Renan, mas a ideia é essa, tá? A gente, se for um adiantamento, já vai sair uma nota fiscal de adiantamento e essa nota fiscal já será tributada também. Então, basicamente, ou o cliente te paga ou ele te adianta, né? Então, se ele te adianta, tem tributação, e se você vende para ele, tem tributação também. Então, nesse momento, a instituição financeira já vai entender qual é a tributação, tá? Depois você me coloca aqui no chat se eu fui claro. Olha lá. Boa, Roberta. Agora o Renan o Renan levantou a bola, a Roberta cortou aqui, ó. Exatamente isso que é o primeiro ponto de atenção. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. A partir de janeiro de 2026, 100% das transações têm que ser feitas com emissão de nota fiscal. Vendas, adiantamentos, aluguel, cost sharing, tudo isso tem que ser feito com emissão de nota fiscal, de documento fiscal, tá? Ah, Felipe, já sabemos qual é o modelo de documento para tudo? Não. Então, um exemplo clássico. Aluguel, né, a iniciativa privada está cobrando o governo. Eu, particularmente, tirei uma dúvida com eles na semana passada sobre isso, porque ainda não existe um modelo de documento fiscal para o aluguel. Não é uma nota de serviço, não é uma nota de produto, não se sabe se estará na famosa DERE, né, que é a nova obrigação acessória ou não, mas o fato é, precisará emitir. Então, Roberta, sendo objetivo, sim, a partir de janeiro de 26, você já começa a ter obrigatoriedade de emitir documento fiscal, potencialmente, não só a nota fiscal, como os eventos de débito e crédito, enfim. Então, isso já é uma adaptação para janeiro, tá? Então, enfim, de novo, isso que eu ressalto com os nossos clientes. A gente precisa preparar os sistemas para tudo isso
com base naquilo que nós já temos conhecimento. Então, esse muito do trabalho que a gente faz com o time da Samira e o time da Unipar é, olha, vamos olhar para tudo que tem de nota técnica já publicada, né, Samira? Vamos entender, vamos preparar a C-Class Trib, vamos deixar o sistema preparado. Ah, mas a gente não sabe o modelo de documento. Ok, a gente anota e, na hora que sair o modelo de documento, a gente adapta. Então, Roberta, ainda sendo mais direto, a ideia, sim, é que vocês emitam nota fiscal para tudo a partir de janeiro de 26, inclusive adiantamento, tá? Por exemplo, negociei a venda de um produto de limpeza. O cliente fechou e pagou, porém ainda não emitia a nota fiscal. Pois só emito a nota fiscal mediante o pagamento. Então, essa lógica na reforma tributária que será alterada. Potencialmente, Renan, você vai ter um impacto no seu negócio por causa disso. Porque o sistema do banco ele precisa fazer esse link entre a nota emitida versus o valor recolhido, tá? Não vou entrar aqui, depois se você quiser, vou deixar aqui meus contatos, Renan, a gente pode marcar uma outra conversa, né, para entrar mais no detalhe, mas assim, a lógica dessa operação vai sofrer um impacto, é isso que eu quero te dizer, assim, a gente vai ter que rever esse tipo de operação, porque a reforma tributária parte da premissa que para tudo terá uma nota fiscal, e ou é uma venda ou é um adiantamento, tá? Então, esse é um grande ponto aqui, tá? E um ponto que me chamou a atenção, você falou assim, ó, o cliente fechou e pagou, mas só emite a nota fiscal mediante o pagamento, né? Então, talvez você vai ter que fazer um evento aqui de adiantamento, como se ele estivesse te adiantando e depois emitir a nota, o que vai te dar mais trabalho do que emitir a nota direta até antes do pagamento ou no mesmo momento do pagamento. Mas, enfim, isso aqui é uma revisão de processos que precisa ser feita, tá? Bom, continuando aqui, emissão de documento fiscal para todo mundo. Então, não só o Renan, Roberto, Stephanie, mas todos vocês. É lógico, né, que a Unipar é uma empresa de grande porte e ela vai emitir nota fiscal para vocês em janeiro. A gente está aqui para apoiá-los e né, estamos organizados. Mas vocês podem ter fornecedor de aluguel, vocês podem ter fornecedor de pequeno porte, vocês podem ter escritórios. Então, é interessante que vocês entrem em contato com a base de fornecedores de vocês, tá? Para garantir que eles também estejam preparados, né? Então, a pergunta da Roberta aqui, vai ser obrigatória a emissão de adiantamento? Vai. Mas quem vai emitir, eventualmente, Roberto, é o teu fornecedor. Então, ele precisa estar preparado, tá? A gente aqui, como consultoria, para vocês entenderem, a gente está aqui hoje falando com vocês clientes da Unipar, mas a Unipar mesmo, né? Nós faremos estamos fazendo outra série de webinars com os fornecedores para garantir que todos eles emitam adiantamento, emitam nota a partir do ano que vem. Então, fica essa sugestão aqui de vocês falarem com os clientes de vocês, né? Os clientes e fornecedores, para garantir que todos eles implementem a reforma tributária, tá? Outro ponto importante, com essa questão da tributação no destino, tem dois impactos. Primeiro, entendendo o negócio de vocês, se vocês vão ter mais alíquotas para acompanhar, né? Então, vamos pensar um amigo do Renan, vamos pensar um exemplo do meu amigo Renan, que eu não sei exatamente o tipo de negócio, mas pelo jeito que ele falou, produto de limpeza, imagino que potencialmente possa ser algo ligado a uma venda no varejo ou a distribuidores, né? Então, imagina uma empresa, eventualmente do Renan, que faz aí venda de e-commerce. E aí você tem 10, 15, 20, 50, 100, 150 clientes. O seu sistema de faturamento vai precisar saber exatamente qual é o município que cada cliente está para poder emitir a nota fiscal com a tributação correta de cada município, tá? Então, de novo, cadastro de clientes, saneamento de cadastro, super importante aqui, tá? Outro efeito, reposicionamento logístico e aí a reconfiguração das rotas do centro de distribuição. O que nós, consultoria, já estamos vendo? As empresas já estão se reposicionando. Por quê? Com a queda dos incentivos fiscais e com a tributação no destino, naturalmente, perde-se atratividade para você produzir produtos mais longe dos mercados consumidores. Então, a gente já começa a ver algumas indústrias e alguns centros de distribuição já ou se movendo ou já reprogramando investimentos por conta disso. Tá? Então, importante vocês alinharem isso com os seus clientes, com outros fornecedores, para entender se está havendo isso, né? Essa mudança de malha logística.
Revisão dos custos operacionais. Como eu falei, tem bastante crédito a mais que vai poder ser tomado, então é a hora de realmente entender tudo isso, fazer essa conta, fazer o cálculo de carga tributária, né, entender. A gente sempre fala isso para os nossos clientes, né, assim, agora é o momento de se preparar mesmo, levantar dados. Eu que gosto mais de futebol aqui, né, então eu sempre falo assim, 2025 é o treino, a gente está aqui se preparando, treinando, entendendo, preparando sistemas. O ano que vem, como eu respondi a pergunta da Roberta ali, já é o jogo treino, quer dizer, uma parte das coisas já começam a valer. E 2027 é o jogo, que a reforma tributária começa mesmo. Então, aproveitem para fazer esses cálculos de as easy to be, aproveitem para fazer saneamento de cadastro, começar o treinamento das equipes de vocês. Isso é extremamente importante. A gente sempre fala isso para os nossos clientes, porque esse é o momento de fazer isso, tá? Redesenho de contratos e precificação. Então, é lógico, no caso ali do Renan, se é uma venda à vista ali, mais ou menos pelo que ele estou tentando entender do seu exemplo, tá, Renan? Se é uma venda à vista, ok, a gente ainda não tem que falar em reprecificação, porque em 2026 ainda não teremos impactos em preço. Mas para quem fecha contratos de médio e longo prazo, já é importante olhar para a precificação com a reforma tributária, tá? Toma cuidado com o impacto no estoque, né? Então, produtos que eventualmente vocês comprem, que tem regime monofásico de PIS e COFINS, o ICMS-ST, porque isso vai acabar e aí precisa fazer uma conta de quando que é melhor comprar, antes ou depois da reforma tributária. E um ponto que a gente sempre fala aqui, né, pessoal, assim, vai precisar de uma integração muito boa entre a área fiscal, logística, custos, né, que não está nem aqui, e comercial, mas uma integração melhor dentro da empresa. Mais dúvidas? Alguém quer colocar alguma coisa aqui nesse ponto? Acho que fui claro. Então, Arlete, vamos para o próximo, por gentileza. Legal. Bom, pessoal, tudo isso que eu falei para vocês vai acontecer em 2033, ok? Ou seja, daqui 8 anos. O que vai acontecer de hoje até lá? Né? Então, o ano que vem começa os testes, então, de novo, pegando o exemplo da Roberta, começa a emissão de nota para todos os tipos de operação, mas o ano que vem você vai ter uma alíquota fixa, pré-fixada, de 0,1 de IBS e 0,9 de CBS. Essas alíquotas, elas não vão somar no valor da mercadoria. Então, o preço da Unipar e o preço de vocês para o ano que vem não tem impacto, tá? Mas, do ponto de vista de sistemas, isso precisa estar parametrizado, né? Então, um dos trabalhos que a gente faz muito, estamos fazendo aqui com o time da Unipar, e a gente tem se debruçado muito, entender as notas técnicas da Receita Federal, preparar lá a tabela do C-Class Trib, deixar o sistema parametrizado, porque o ano que vem, eu sempre falo isso para os meus clientes, pessoal, eu falo, olha, o ano que vem, se a empresa errar, o risco não é multa. Multa é solucionável. O problema é que, dependendo de como tiver o seu sistema, a sua empresa para de faturar. Aí não tem multa porque não tem receita. Então, assim, esse é o grande ponto aqui, tomar cuidado com os sistemas no ano que vem, tá? Bom, em 2027, 2 efeitos. Primeiro, o PIS e COFINS será extinto, né? Eles serão extintos e a CBS será introduzida. E o IPI será zerado. Então, a partir de 2027, a gente começa a entrar na reforma tributária mesmo, tá? 2 pontos sobre esse meu comentário. Não sei se tem algum advogado aqui, mas eu gosto sempre de ser técnico e falar isso. Então, vejam que a gente sempre traz que a CBS será o PIS e COFINS será extinto e será introduzida a CBS. Por quê? Tem que olhar os contratos de vocês, porque existem cláusulas de substituição de tributos e existem cláusulas de introdução de novos tributos. Aqui nós não estamos falando de substituição de tributos, tá? Tecnicamente, a CBS não substitui o PIS e COFINS, ok? E o IBS também não substitui o ICMS e o ISS. O IPI, eu falo que ele vai ser o tributo The Walking Dead, para quem gosta de séries de TV, né? Por quê? Ele terá a alíquota zerada em 2027, mas para aqueles produtos que eram produzidos na Zona Franca de Manaus em dezembro de 23 e ainda são produzidos fora da Zona Franca de Manaus, para esses produtos terá IPI. Tá? Então, vou dar um exemplo didático: motocicleta é feita na Zona Franca de Manaus e é feita fora da Zona Franca de Manaus. Então, se amanhã, né,
sei lá, a Samira falar, vou abrir uma empresa de fazer moto, vou criar uma fábrica de motos, e ela vai ficar em Minas Gerais, quer dizer, fora da Zona Franca de Manaus, essa moto produzida por ela terá IPI. Por que eu estou falando isso? Porque nos sistemas informatizados de vocês a partir de 27, provavelmente a maior parte das notas fiscais vão chegar sem IPI, mas potencialmente alguma pode chegar com IPI. Né? Então também não é chegar lá no campo e deletar o campo do sistema. O IPI continua existindo. Tá? Então acho que esse é um ponto importante. Bom, ficaremos assim em 27 e 28, e aí de 29 a 32 a gente tem a redução das alíquotas do ICMS e do ISS e a introdução das alíquotas do IBS, tá? Então, o ICMS e o ISS vão diminuindo, o IBS vai crescendo, até que em 2033 teremos a implementação completa do novo sistema. Então, o que eu gosto de chamar a atenção aqui? Será uma transição longa, ok? Por isso, né, estamos aqui hoje falando, olha, a Unipar está preparada, vai emitir as notas, mas vocês terão uma jornada de reforma tributária, né, fornecedores e clientes, longa. Por isso que é importante, desde já, entender o que é reforma tributária, garantir que o sistema de vocês está ok, né? Quando eu falo de sistemas, eu falo muito isso. Olha, se vocês estão testando o sistema de vocês e a Unipar é um fornecedor, entre em contato com a Samira. Veja se vocês não podem fazer um teste integrado, eles emitem uma nota para vocês, vocês começam a olhar. Aproveitem esse momento de teste no final desse ano para garantir que vamos entrar o ano que vem tudo ok, né? A Samira também já me viu falando isso várias vezes, eu falo isso em todos os meus webinars, assim, pior do que fazer uma reforma tributária é fazer 8 reformas tributárias. Então, assim, foquem no sistema, foquem no diagnóstico, foquem nos cálculos, analisem o máximo possível o quanto antes, para garantir que quando chegar lá em 27, a empresa está redonda e realmente vai ser uma questão de adaptar as alíquotas dentro dos sistemas, ok? Dúvidas? Não sei se eu estou deixando o pessoal preocupado, feliz, triste, né? O Renan deve ter deixado preocupado, coitado, mas depois eu te ligo, Renan, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vamos lá, Arlete, vamos para o próximo? Bom, então, só um resumo aqui, pessoal. Lembrando, créditos mudam radicalmente, então tudo passa a dar direito a crédito, portanto, cuidado, né? Muito comprador aí faz compra por preço fechado, quer dizer, preço bruto, e agora isso vai mudar, né? Prestem muita atenção, porque o crédito é financeiro, então, de fato, depende do seu pagamento e depende do pagamento do seu fornecedor. Isso muda muito a velocidade e o impacto de fluxo de caixa, tá? Abrange todos os tipos, né? O CDS e IBS abrange todos os tipos de operação. Então, dá uma olhada na operação de vocês. Veja se você tem fornecedor, né? Principalmente essas que não emitem nota hoje. Aluguel, né? Alguma coisa relacionada a marca, royalty, enfim. E se a sua empresa tem algum tipo de receita como essa, né? E, obviamente, só para também, né, ser técnico aqui, existem exceções ao crédito, quer dizer, não é tudo, mas as exceções a crédito, né, são muito restritas. Então, basicamente, aquilo que não vem tributado ou aquilo que é o bem de uso pessoal. Então, né, sei lá, dá um exemplo, a sua empresa vai fazer uma festa de final de ano e vai comprar ali bebida alcoólica. Isso não vai dar direito a crédito, tá? Mas, de novo, isso aqui é muito pequeno dentro de toda a mudança que estamos falando aqui. Pode ir, Arlete, por favor. Bom, pode ir mais um? Acho que a gente já falou do split payment, mas, de novo, pessoal, cuidado com o fluxo de caixa, né? Eu falo que, não sei se tem alguém aqui que conhece, né, de fluxo de caixa, de tesouraria, mas com o split payment, se hoje a gente tirar uma foto do 2027 da sua empresa, está faltando caixa lá em 2027. Então, de hoje até lá, esse cálculo tem que ser feito para que garanta que o caixa chegue, como chama, saudável em 2027. Sugerimos fortemente, né, a gente apoia muitos clientes nisso, quer dizer, façam um levantamento de créditos, aproveitem esse final do PIS e COFINS do ICMS, revisem as operações de vocês. Por quê? Porque levantamento de créditos nesse momento vai dar caixa.
esse fôlego de caixa é o que você vai usar para eventualmente cobrir o buraco lá em 2027 do caixa que está faltando por causa do split payment, ok? Dúvidas? Pode ir, Arlete. Legal, vamos lá. Bom, pontos importantes. Simples Nacional acaba? Não acaba, ok? Até porque lembrem-se que o Simples Nacional ele não é um regime que trata apenas dos tributos sobre consumo, ele também trata dos tributos federais, como imposto de renda e contribuição social. Então, ele continua existindo. Quem é do Simples vai passar a pagar IBS e CBS também, mas se a empresa optar por ficar no regime unificado, isso não vai dar direito a crédito. Então, é um fornecedor que não dá direito a crédito. A gente chama ali de fim de cadeia, então talvez ele tenha um preço menor, mas ele não gere crédito, ok? Adicionalmente a isso, quem está no Simples pode optar pelo regime híbrido. O que é o regime híbrido? Basicamente é o mesmo regime do Simples hoje, mas para a tributação do IBS-CBS, a empresa vai para o regime regular, quer dizer, toma crédito de tudo e paga sobre tudo com a alíquota lá de 26,5%, 28%, que é o que a gente espera aí da reforma tributária. Tá? E nesse caso, você que adquire do Simples pode tomar crédito. Então, no final do dia, por que eu estou falando isso? Porque se você compra do Simples, você precisa fazer uma conta para saber se ainda vale a pena ou valerá a pena comprar do Simples. Tá? E também entender com o teu fornecedor do Simples se ele sabe disso e se ele está estudando ir para um modelo ou ir para o outro modelo. Dúvidas? Podemos ir para o próximo, Arnete, por gentileza. Legal. Regimes tributários, lucro presumido e lucro real. Acaba lucro presumido e lucro real? Não acaba lucro presumido e lucro real. Por quê? Porque lucro presumido e lucro real são tributações sobre a renda. E aqui nós estamos discutindo a tributação sobre o consumo. Mas o que muda? Hoje, quem é do lucro presumido está no regime cumulativo de PIS e COFINS e, portanto, paga uma alíquota reduzida de 3,65% e não toma crédito. Quem está no lucro real toma crédito de tudo e paga uma alíquota de 9,25%, ok? Com a reforma tributária, tanto quem está no lucro presumido quanto quem está no lucro real vai pagar a alíquota cheia do IVA, né, da CBS e do IBS, e vai tomar crédito de tudo. Então, para fins de tributação sobre consumo, acaba essa distinção entre quem está no lucro presumido e quem está no lucro real, ok? Por que isso é importante? Porque, eventualmente, hoje a sua empresa tem um fornecedor que está no lucro presumido porque, aspas, é mais barato, mas com essa mudança, talvez ele não fique tão mais atrativo assim e você possa comprar de uma empresa de lucro real maior, enfim, ok? Pode ir para o próximo, Arlete, por favor. Bom, Zona Franca de Manaus, eu falei um pouco para vocês, né? Então ela não vai acabar, ela continua existindo, né? Terão regras específicas da Zona Franca de Manaus, mas de todos os benefícios fiscais que serão extintos, a Zona Franca foi mantida, até por uma questão estratégica do país, enfim, então a Zona Franca de Manaus continua existindo. Pode passar, Nete, por favor. Legal. Bom, eu falei para vocês que basicamente, né, todo mundo está, né, estamos linearizando a tributação, todo mundo vai pagar a mesma alíquota, mas existem alguns regimes específicos, né, na legislação, então não são benefícios, mas são regimes específicos. Então, combustível, serviço financeiro, bens móveis, plano de saúde, enfim. Então, você tem uma série de atividades aqui que tem regimes específicos na legislação, tá? E, além disso, você tem produtos que terão alíquotas reduzidas. Então, teremos uma alíquota base no país, que teoricamente todos os tipos de serviço deveriam pagar, serviço e produto deveriam pagar aquela alíquota, mas para alguns casos, né, cesta básica, locação, agronegócio, cultura, educação, assim por diante, terão redutores na alíquota. Né? Então, por exemplo, se enfim, a alíquota for de 10 e você tem uma redução de 60%, a sua alíquota é de 4, tá? E assim por diante. Então, alguns tipos de nichos, né, de segmentos, têm essa alíquota reduzida aqui, ok?
Pode passar, Arlete, por favor. Legal. Só para vocês saberem, né? Isso é uma dúvida que aí está muito latente no mercado. Todos os tipos de documento fiscal eletrônico serão impactados pela reforma tributária. Então, o prestador de serviço tem que se adaptar, como eu, vendedor de mercadoria, como a Samira, a Unipar, tem que se adaptar, e os transportadores também têm que se adaptar, ok? Então, se na operação de vocês têm contratado o serviço de transporte, né? Atenção, alinhem bem com as transportadoras para entender se eles estão se adaptando à reforma tributária, ok? Pode passar mais uma, Arlete, por favor. Esse aqui acho que esse aqui é super importante. Bom, pessoal, não bastasse toda essa mudança aqui da reforma tributária, nós ainda temos um impacto relevante a partir de julho do ano que vem, que é a introdução do CNPJ alfanumérico, ok? Então, o CNPJ ele passará a ser com letras e números que nem a placa de carro do Mercosul, ok? Ah, Felipe, mas a minha empresa vai precisar de um CNPJ diferente? Não, tá? Então, quem já tem CNPJ atual só com número, continua só com número, vida que segue. Mas, daqui para frente, a partir de julho, ali, novos CNPJs serão abertos como alfanumérico. Por que a gente está falando isso? Porque, eventualmente, vamos pensar que daqui em 6 meses, 8 meses, a própria Unipar decida abrir uma unidade nova, eventualmente aquela filial vai estar com o CNPJ alfanumérico. E o sistema de vocês, de entradas, precisa estar preparado para receber essa nota fiscal com o CNPJ alfanumérico, ok? Da mesma forma, vocês, né, quando abrirem eventualmente uma filial nova, a partir de julho do ano que vem, potencialmente virá com o CNPJ alfanumérico e o seu sistema tem que estar preparado para isso. Por que eu falo que é tão importante? Porque quando a gente pensa em reforma tributária, naturalmente as pessoas pensam, sistema de faturamento, sistema de cálculo de tributos, ok. Quando nós estamos falando de CNPJ alfanumérico, todos os sistemas da sua empresa, ou a maior parte deles, tem dados de CNPJ. Seja de compra, venda, logística, o que for. Então, extremamente importante começar a olhar, porque começa em julho, não é uma mudança simples de sistema, a gente sabe, então, ponto de impacto aqui, ponto relevante para que as empresas comecem a fazer essa análise, ok? Tem mais Arlete, senão eu vou para os comentários finais aqui. Legal. Comentários finais, então, antes de abrir aqui para dúvidas e comentários gerais. Reforma tributária começa o ano que vem, ok? Então, se vocês não lembrarem de nada do que eu falei nesses últimos 50 minutos, lembrem disso. A reforma tributária começa o ano que vem nos sistemas de vocês. Seja o sistema de entrada de nota fiscal, seja o sistema de faturamento. Ponto relevante, o Unipar está se preparando e começará a emitir as notas com IBS e CBS para vocês a partir do ano que vem, como preconiza a legislação, quer dizer, como determina a legislação. Portanto, analisem os sistemas de entrada de vocês para garantir que eles estarão aptos a receber essas notas, não apenas da Unipar, mas de outros fornecedores que já estarão adaptados, ok? Por outro lado, também preparem-se, né, para que os sistemas de faturamento de vocês estejam preparados. Lembrem-se, né, como a gente sempre fala, e estamos fazendo isso aqui junto com a Unipar, e a Samira está aqui que não me deixa mentir, lembrem-se que não é só colocar o campo do IBS-CBS na nota fiscal. Tem uma parametrização grande para ser feita por trás, tabela do Seclastrib, enfim, outras análises de nota técnica. A gente, né, Samira, dia a dia aí na Unipar, a gente vai vendo operações novas, vem apoiando vocês. Então, cuidado para não subestimarem ou minimizarem o impacto, achando que vou ligar para a TI, ela vai colocar lá 2 campos na nota fiscal e está tudo certo. Cuidado, tá? Arlete, se quiser, pode até parar de compartilhar. Eu vou aproveitar aqui, acho que a Roberta fez uma pergunta, eu vou começar a resposta, Samir, depois eu passo para você, tá? Ela está perguntando assim, qual será a data da virada da Unipar? Em 1/1 de 2026? Primeiro ponto, a legislação não fala 1/1, a legislação fala 5/1, tá?
5, 6 do 1, se não me engano, acho que 5 do 1. Então, não sei porquê, talvez é porque o pessoal da Receita quer curtir o ano novo, mas pela primeira vez, 5 do 1, né, assim, pela primeira vez na história, nunca antes na história desse país se teve uma legislação que começou dia 5 de janeiro, mas essa vai começar dia 5 de janeiro. Tá? Então, estamos preparando a Unipar para dia 5 de janeiro, mas isso não impede vocês de entrar em contato com a Samira e alinhar testes, enfim, antes dessa data. Né? Não sei se você quer complementar aqui, Samira. Sim, quero complementar. A gente realmente estava trabalhando inicialmente do projeto, né, com a data do governo, 5 de janeiro, e durante o projeto foi nos dado, né, o time de projeto aqui foi nos dado um desafio de antecipar um pouco esse Go Live, tá? Então, vamos começar os testes integrados na próxima semana, né, do dia 21, e o Go Live está previsto para o primeiro final de semana de dezembro. Então, a gente antecipou um pouquinho para a gente ter aquele time ali de gordurinha mesmo, para caso tenha algum imprevisto, alguma coisa, né? A gente não deixar para o último momento. Mas está previsto para a gente, dia 6 de dezembro, a gente vai fazer toda a preparação do ambiente para depois subir para a produção, valendo, vamos dizer assim, dia útil, né, 8 de dezembro, tá? Mas a gente vai mandar um comunicado também para os nossos fornecedores também e clientes, né? Pessoal, para dizer que também vamos estar preparados a partir enviando, né, documentos fiscais a partir do dia 8 de dezembro. Tá. Então, só reforçando aqui, viu, Roberta e demais clientes Unipar aqui, sugiro fortemente que vocês analisem com a TI de vocês, entendam como que está isso, vejam os tempos, movimentos, a Unipar aí se preparando para um teste integrado, vejam a possibilidade de vocês também fazerem testes, eventualmente até receber uma nota ali do QA da Unipar para tentar dar entrada, ver se está tudo regular, né? A Samira aí, obviamente, está super à disposição de vocês pela Unipar nessa frente, né, na reforma tributária. Nós aqui também, como consultoria, enfim, também ficamos à disposição, caso vocês precisem conversar, tirar alguma dúvida, de algum apoio técnico, enfim. Mas, de novo, vocês não lembrarem de nada do que eu falei, lembrem disso. Começa o ano que vem, dia 5 de 1, a própria Unipar já está falando aí de um Go Live antecipado, então, se não olharam para os sistemas, analisem, porque isso é mais do que urgente, tá? Mais alguma dúvida? Exatamente. Mais Não, eu alguma queria dúvida, só pessoal? pontuar Vai aqui lá. também, Felipe, que você comentou das oportunidades tributárias, por exemplo, para o ICMS, para o PIS e COFINS, né, ainda que estarão ainda vigentes. Apesar de ser trabalhoso, muitos escritórios de advocacias entram em contato para fazer essas análises tributárias também, consultoria. A gente sabe que para nós que somos da área tributária tem um trabalho que a gente tem que fazer o levantamento, passar as informações, esclarecer as dúvidas. É um pouco moroso ali, que é algo que foge um pouco da nossa rotina, né, que a gente tem que se disponibilizar, mas aproveitem essas oportunidades, acho que é super válido, porque é aquilo que o Felipe trouxe, né, vamos dizer assim, um gás que você vai ter ali no seu caixa pensando nos impactos futuros, né, então, que você vai poder compensar com os novos tributos, né, então o impacto pode ser minimizado ali. É isso que a gente fala para os nossos clientes, né, Samira, assim, que a reforma tributária, pessoal, ela precisa de uma estratégia de implementação. Então, se você me perguntasse o que é urgente, urgente é o sistema. Sua empresa precisa estar faturando, eu sempre falo assim, a empresa precisa chegar em janeiro de 26 faturando e pagando, né? Então, não adianta nada vocês faturarem, mas não conseguir, por exemplo, consumir ou receber as notas da Unipar e aí ficarem sem o produto, o insumo. Então, de novo, acho que janeiro tem que estar pagando pagando o fornecedor e faturando o cliente. Agora, tem essa estratégia. Então, por exemplo, nos clientes onde a gente faz esse trabalho de levantamento de CRES, é muito isso. Falar, pessoal, vamos olhar aqui, ver caixa e tudo mais, vamos olhar para o sistema, vamos olhar para cadastro, né, Samir? Você Isso. pega nesse PS, pessoal, vamos olhar para cadastro, um negócio que ninguém gosta muito, a gente sabe, mas é importante, sabe? Sim. Então, a reforma tributária ela coloca luz em atividades que a companhia naturalmente já teria que fazer, mas que no dia a dia atual a gente consegue levar não sempre no estado da arte, mas com a reforma tributária isso será bem mais difícil. Então, atenção aí, cadastros, levantamento de créditos, estratégias, enfim. Exato, e procurem, né, os seus contadores, se vocês não forem exatamente da área tributária, mas o responsável, né, Felipe, os escritórios aí que atendem vocês para ver se está todo mundo na mesma página, está tendo andamento aí, para ninguém ficar na mão, né? Quando chegar ali, o vamos ver, tem que
todo mundo tá valendo mesmo, né? É isso, é isso. Bom, quero saber se tem alguma dúvida final aqui. Deixa eu abrir meu chat aqui, acho que não. Enfim, até para cumprir o horário aqui, eu queria agradecer, Samira, de novo pelo espaço, né? Parabenizar a Unipar, acho que é muito importante esse contato aqui com os clientes, né? Para que os clientes entendam o que a companhia está fazendo e também se preparem. Para todos que estão aqui no chat, obrigado pela presença aí, pessoal que fez perguntas, Roberta, Renan, Stephanie, enfim, acho que é importante. E vou deixar aqui também no chat os meus contatos, por favor, fiquem super à vontade, caso vocês queiram conversar de reforma, né, a gente aqui vive disso literalmente, né, Alete? A gente tem curso de reforma, trabalha com reforma, gosta de reforma, então dúvidas, fiquem super à vontade, a gente está aqui à disposição para compartilhar conhecimento, conversar, apoiar vocês no que precisar, tá? A gente Muito está obrigado a respirando todos. reforma, né, Felipe? Exato, a gente dorme com reforma e acorda com reforma literalmente. Não, perfeito. A gente agradece também a Unipar pela parceria com a TTMS, que está nos apoiando aqui. E qualquer dúvida, pessoal, estamos à disposição para fazer uma troca mesmo de testes, enfim, o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Muito obrigada. Legal. Pessoal, obrigado. Boa tarde a Obrigada, todos. Até pessoal. mais, pessoal. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.